Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de arte do 6º ano. E antes de começar a aula de hoje, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram com as máscaras. Amei as máscaras de vocês. A todas as pessoas que enviaram, mas ainda muitas pessoas deixaram de fazer a atividade e por isso estão sem nota, tá? Ainda dá tempo. Então, até a próxima semana eu ainda recebo e depois da próxima aula, então, quem não fizer a atividade, não enviar a foto, vai ficar sem a nota, infelizmente. Então, a gente já falta pouco para finalizar o livro 2. E a gente está finalizando esse trabalho sobre teatro grego. E a importância das máscaras e confecção das máscaras. E para a aula de hoje, a gente vai poder ver o trabalho de uma artista plástica que trabalha basicamente com máscaras. Então, como é feita a moldagem, como é feito todo o trabalho de preparação, construção, pintura das máscaras. São máscaras feitas por profissionais, tá? Tem pessoas que se dedicam somente ao trabalho de máscaras, tá? Não só máscaras para o carnaval, mas máscaras de uma maneira geral, para teatro, máscara decorativa. E a gente vai ver uma entrevista com essa artista plástica, a professora Elô Cardoso, e a gente vai poder aprender muito com o trabalho dela. Então, vamos lá ao vídeo. Meu nome é Elô Cardoso e comecei a trabalhar com máscaras faz aproximadamente uns 35 anos. Com máscaras. Aumentar um pouco o volume. Máscara é uma escultura, né? Máscara é pintura, é escultura, é uma somatória de coisas. A máscara, então, ela está em todas as civilizações, né? A máscara foi usada em ritos e tudo mais. Ela começa a ser usada, a máscara, que a gente vê nos desenhos das cavernas. Você percebe nitidamente que é um homem com uma máscara. Todas muito belas, de material muito variados, né? Existem máscaras que são feitas de madeira, máscaras que são feitas com pedra, máscaras feitas com palha, com texturas de árvore, tem de tudo. Máscaras com tecido. Essa máscara aqui eu comecei a modelar com as medidas que eu vou tirar ou através de um molde que eu tiro da pessoa ou através das medidas que eu posso tirar com um aparelho como esse aqui, tá? Eu posso tirar todas as medidas do rosto e projetar aqui, certo? Depois que eu faço isso, eu vou modelar o personagem que eu quero e vou alisar ela muito bem alisadinha. Eu uso uma espátula para alisar a máscara. Depois que eu alisei tudo isso, eu jogo gesso aqui e faço um molde que eu chamo de negativo. Depois que eu faço isso, o molde já está seco, eu mergulho ele dentro de um balde e espero desaparecer a última bolha de ar. Ele vai ficar totalmente cheio de água de novo. Então ele segura o papel com água. Depois da primeira camada só com água, eu vou fazer todas com cola. Então eu vou fazendo. Eu uso 3 camadas diferentes de papel. Depois eu uso papelão. E depois, por último, a 5ª camada, eu uso um papel que eu queira para dar acabamento. Então depois que a máscara está pronta, ela seca, não pode pôr no forno, porque senão ela fica toda quebrada, quebradiça.
Aí eu puxo a máscara aqui, recorto, que ela já vai estar totalmente marcada. Eu recorto todas as bordas aqui, ponho um fio de arame, fita crepe para segurar ele no local certinho. Depois que ela tá assim inteirinha e seca, aí eu vou passar massa corrida e vou lixar a máscara muito, até ela ficar absolutamente lisa como tá essa. Depois que ela tá totalmente lisa, daí eu vou passar uma tinta branca nela e vou pintar a máscara. Quando a gente vai falar da máscara africana, por exemplo, ela é um conjunto, ela é a dança da máscara, ela é a máscara no sentido de figurino, no sentido corporal, é um todo. A máscara africana, para mim, também é uma das mais incríveis, e foi a máscara, através de uma máscara africana, que o Picasso ele vai para o cubismo, né? Ele começa a pintar depois de uma exposição que ele vai assistir. Cores, texturas, quais são os materiais, que textura que você quer da finalização da máscara, né? Então, se ela tem uma textura mais limpa, mais lisa, ou se ela tem toda uma coisa bem cheia de marcas, tudo isso vai te trazer informações para esse personagem que você está construindo. Descobrir materiais novos que você pode usar, e trabalhar com ferramentas. Eu, quando vou viajar, nunca trago um perfume, trago um monte de ferramenta na mala. É assim, a vida de um mascareiro é isso. Conhecer profissionais como essa professora e mascareira Elo Cardoso faz com que a gente possa pensar e refletir a respeito do uso das máscaras, não só para a arte, no sentido decorativo, mas a toda a história, todo o trajeto das civilizações, desde os homens primitivos até os dias atuais, né, de como a máscara foi utilizada pelo homem em vários momentos do desenvolvimento das civilizações até os dias atuais. E que hoje ela se tornou profissão, tá, de pessoas como Elo Cardoso, pessoas até próximas de nós aqui, como o pessoal que mora em Bezerros, que trabalham com carnaval, com papangu e com outros movimentos artísticos e culturais de cada estado, de cada região, de cada país. A atividade proposta para hoje vai ainda nos relembrar e fazer menção ao vídeo que nós fizemos, que vocês podem até tentar ver de novo, sobre teatro grego. E a gente vai fazer uma breve leitura, observar a imagem de um teatro, das ruínas do teatro de Dionísio, que está em Atenas. Essa construção que está mais abaixo aí, se vocês estiverem com o livro, na página 118, vocês vão poder visualizar. E a gente vai fazer uma leitura junto a respeito do que está se falando aqui sobre esses teatros gregos. A pergunta é, como eram os teatros gregos? Então, entre os séculos 6 e 5 a.C., foi cultivado em Atenas um gênero literário que até hoje influencia a criação artística no mundo inteiro, que é a tragédia. Esse tipo de peça teatral mostrava episódios da vida de personagens da mitologia grega, em geral das famílias reais e da clássica, reais da era clássica da Grécia, que tinham em seu destino alguma fatalidade causada por uma combinação das suas próprias ações com as vontades dos deuses em que os gregos acreditavam. A encenação das tragédias acontecia em ocasiões especiais, dedicadas ao deus Dionísio,
e era organizada pela cidade-estado de Atenas. Os cidadãos acompanhavam a realização das peças teatrais com grande interesse, e elas eram parte do calendário de datas relevantes para a vida pública naquele período. Então, a gente vai, antes de continuar a leitura, observar aqui detalhes desse teatro, das ruínas desse teatro de Dionísio que está em Atenas. Então, vejam, como arquibancada, aqui ó, observa o cursor, tá? Aqui a parte que seria o cenário onde eles se apresentavam com os detalhes, tá? Ficavam na parte mais alta, aqui embaixo tinha como uma arena, e aqui em volta a arquibancada, que fazia com que as pessoas de qualquer lugar dessa arquibancada pudessem ver o que estava acontecendo, tá? Mesmo os que ficavam mais distantes, eram teatros que comportavam um grande número de pessoas, tá? Não era para poucas pessoas, muitas pessoas. Então, vamos ver o que continua dizendo aqui sobre isso, ó. Uma das principais funções sociais, página 119 agora. Uma das principais funções sociais dessas peças de teatro era a catarse, uma forma de expurgação. Que a expurgação é um ato de purificar ou pôr algo para fora dos desequilíbrios que afetavam os membros da sociedade. A catarse acontecia por meio do impacto causado no público em razão de ações terríveis representadas pelos atores. O teatro de Dionísio em Atenas, na Grécia, foi o palco das grandes tragédias gregas, escritas por Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Hoje em dia, as ruínas desse teatro ainda podem ser visitadas, e estudiosos, especialmente arquitetos, eles buscam entender como o seu modo de construção favorecia a apresentação de peças de teatro. Naquela época, não havia os recursos tecnológicos que temos hoje em dia, mas os gregos já buscavam maneiras de tornar a apresentação das obras teatrais mais impactantes e alcançar um efeito de catarse. Observando o formato do teatro de Dionísio, vemos que as arquibancadas eram construídas sobre a encosta de uma elevação do terreno e o palco ficava na parte mais baixa da construção. Então, vamos tentar aqui observar novamente, ó. Aqui é o terreno elevado e aqui as arquibancadas construídas, ó. Aproveitando a elevação do terreno, ela fica em um nível mais baixo que o terreno. Essa disposição favorecia a projeção da voz dos atores, fazendo com que toda a plateia conseguisse escutar nitidamente as falas da peça. Além da inclinação da própria encosta, o modo como eram construídos os assentos e o material de que eles eram feitos, que era o mármore, também contribuíam para esse efeito de amplificação de voz, já que eles não tinham microfones, tá? Eles trabalhavam com voz normal e a arquitetura do local favorecia. Então, aqui vamos às perguntas para a atividade de hoje. Para que a tragédia alcançasse o efeito de catarse, que era um de seus grandes objetivos, uma das atitudes listadas a seguir ocupa uma posição central. Qual é ela e por quê? O que vocês acham que é essencial na catarse? Escutar os outros com atenção e empatia, pensar com flexibilidade ou controlar a impulsividade. Então, vocês vão escolher uma das três, tá? E explicar por quê. A segunda questão. Associe as atitudes listadas a seguir às características da tragédia. Então, aqui tem 3 características. Imaginar, criar e inovar. Letra B, persistir. E C, aplicar conhecimentos prévios a novas situações. Então, vocês vão relacionar. O que significa, qual desses 3 itens se refere ao item A, ao item B e ao item C. Então, aqui no primeiro parêntese diz: as tragédias gregas punham em cena histórias de personagens mitológicas que, para os gregos, serviam de alerta sobre o resultado de certas atitudes para a vida humana, auxiliando-os
a direcionar sua conduta cotidiana. Isso está relacionado a imaginar, criar, inovar, persistir ou aplicar conhecimentos prévios a novas situações, tá? Então, aí vejam só, alertar sobre o resultado de certas atitudes para a vida humana, auxiliando-os a direcionar sua conduta cotidiana. Então, eles usavam a arte. Tem uma frase muito comum que diz: a vida imita a arte, tá? Ou a arte imita a vida. Então, aqui está dizendo isso, né? Usar a história, o que eles estão mostrando, para direcionar a conduta, a mudança de conduta ou a conduta de uma vida. Vamos ao parêntese 2. A arquitetura dos teatros gregos, especialmente o teatro de Dionísio, que a gente acabou de ver as ruínas, usava o relevo do lugar onde foi construído para amplificar a voz dos atores. Isso significa imaginar, criar, inovar ou persistir, ou aplicar conhecimentos prévios a novas situações. E o último, realização das tragédias era um evento anual que mobilizava fortemente os cidadãos de Atenas e tinha como uma de suas funções perpetuar a visão de mundo e dos valores atenienses. Isso é o quê? Persistir, imaginar, criar, inovar, ou aplicar conhecimentos prévios. Então, vocês vão relacionar e fazer essa atividade, tá bom? Então, essa é a atividade da aula de hoje, tá? Eu espero que vocês possam responder com facilidade essa atividade de 2 questões simples. Vamos voltar aqui à imagem. Podem voltar no vídeo lá, que fala sobre o teatro grego. E a partir daí, vocês podem lembrar algumas das coisas que falavam a respeito do teatro grego. E na próxima aula, a gente vai ter uma atividade teste, tá? Onde a gente vai revisar todos os capítulos da unidade 1. A gente finaliza com essa atividade e a última atividade é uma atividade de revisão geral. Então, aqui, observa aí o relevo. Ele fica como se fosse num buraco, vejam. Aqui é uma parte de aclive, aqui tem um declive. E o teatro foi construído aqui como se fosse um buraco. Vejam só, que legal. Diminuir um pouco a imagem para vocês verem maior. E aí tá o teatro de Dionísio. Então, boa semana para vocês, sim. Só lembrando, quem ainda não fez sua máscara, ainda dá tempo, tá? Para todos que fizeram, parabéns. Trabalhos lindos, estão todos de parabéns. Uma pena que a gente não possa estar junto, para cada um compartilhar o seu trabalho, mostrar o trabalho ao colega, se divertir, brincar e até criar uma peça, alguma coisa com cada um com a sua máscara, né? Mas a gente vai ter oportunidade para isso, tá? Em breve estaremos juntos novamente. Então, até a próxima aula. Atividade, como eu falei, página 119, deixa eu ver se eu confirmar. 118, 119, tá? Boa atividade para vocês, até a próxima aula.